eu vi você falando com a Thaís a respeito de TDAH, que é o transtorno certinho, é Déficit de transtorno atenção. de déficit Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. de hiperatividade. E me chamou muita atenção, porque esse é um assunto que dentro de sala de aula, cada dia mais fica frequente os nossos estudantes falando a respeito disso, eh, verbalizando que tem esse tipo de problema. Eu nem sei dizer para você, Luana, quantos estudantes realmente tiveram um diagnóstico, porque é um diagnóstico, não é? Sim. Como é que é isso? Para a gente todo mundo partir do mesmo ponto, eu sei que você trabalha com várias questões para além só dos distúrbios relacionados ao aprendizado, mas como é que a gente pode chamar isso da maneira correta? Uma pessoa que tem esse tipo de dificuldade para aprender porque está muito ativo, ou tem baixa capacidade de concentração, e se é só isso que caracteriza esse problema no aprendizado, como é que a gente conversa disso de uma maneira que a gente é correto nos termos e que a gente identifica qual é o problema mais importante das pessoas que têm esse tipo de condição? Pessoas que têm um transtorno de déficit de atenção, elas não têm dificuldade de aprendizado. Isso é uma coisa interessante, elas não têm, não há no Então sistema eu posso nervoso falar para os meus alunos que eles têm que ir bem na prova, certo? mais ou menos. Mas assim, eles aprendem, né, são pessoas que aprendem. E eu posso até trazer um relato até pessoal meu, assim, eu sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de concentração, de atenção, e por isso também, acho que por conta disso, sempre busquei muito métodos de organização, e aí foi aí que eu parei na Thaís Gostinho, assim. Então, eu sempre tive essa dificuldade, sempre não tenho um diagnóstico, né, eu nunca fui atrás de um diagnóstico, mas eu sei que eu tenho essa condição. Uhum. Eu fui muito trabalhada também quando criança, porque eu fui terapiada por esse método que hoje eu trabalho, né? Minha mãe era terapeuta Padovan, e Hum. aí ela me trabalhou bastante, porque eu tinha muita dificuldade mesmo de concentração, de atenção. Eu lembro que quando eu ia ler um texto, alguma coisa assim, minha vista fazia assim, baralhava todinha, sabe? E aí, então eu li a mesma frase e eu esqueci o que eu tinha lido. Por quê? Porque a mente fica muito agitada e ela está concentrada em muitas coisas ao mesmo tempo. E isso que pode parecer que é uma dificuldade de aprendizado, mas não é. Na verdade, essas pessoas, muitas vezes, elas têm um raciocínio tão rápido que elas aprendem com tanta velocidade que elas absorvem pouco as coisas novas. Hum. Então, e aí a gente pode, cada pessoa é um universo, né? Então a gente pode trazer várias possibilidades aqui, mas quando a gente fala de déficit de atenção, é uma dificuldade no processo de concentração, de Tá. foco. E aí, quando a gente consegue preparar um ambiente para que ela consiga ter mais foco, mais concentração, ela tende a aprender muito, na verdade, né? Ou de criar muito, né? Então, são pessoas que, a partir de dentro, elas conseguem trazer muito para o mundo. Né? Eu acho que isso é muito legal, é muito bonito de trazer, né? Então, às vezes, elas absorvem pouco do mundo de fora, mas elas oferecem muito para o mundo porque elas são muito criativas, são pessoas muito criativas. Nossa, que legal. Já começamos o episódio, né, com uma coisa assim que para mim já tá sendo diferente. Eu já imaginava uma coisa totalmente diferente, então eu já tô super feliz, gente. Vocês estão ouvindo esse episódio, não esquece, compartilha. Tenho certeza que tem alguém que pode ouvir isso e já começar também a ter um novo entendimento a respeito. Quando a gente vai falar de aprendizado, né, dificuldade de aprendizado, aí você pode ver pessoas que têm algum déficit cognitivo, né, ou uma dislexia, uma Uhum. descalculia. Então, essas são pessoas que de fato têm alguma dificuldade no processo de aprendizado, de E o fato, nome né? é déficit de aprendizado ou transtorno de aprendizado, Aí como a chama? gente pode ter um transtorno de desenvolvimento global, né? Então, e aí então, tem muitos, por exemplo, tem pessoas que estão dentro do espectro autista que pode ter uma baixa intelectual, né? Então pode ter uma Uhum. dificuldade de aprendizado, mas tem pessoas que não, que têm uma alta É. habilidade cognitiva, né? Mas que essa habilidade cognitiva ela vai para uma área, mas não vai para outra área, né? Então a gente vai ter assim, quando a gente fala de ser humano, a gente é um universo, né, de possibilidades.